talvez passar pro próximo papo, mas assim, que você falou aí, que é o PSDB meio que colocou ele lá, pá, não sei o quê. E você também falou que o que Não colocou, mas acabou apoiando. Acabou rolando. Abriu o caminho, né? Abriu o caminho. A Globo. Sim. Claro. E aí tu falou que pô, tem um pouco de lulismo nisso aí também. Não, o que tem de lulismo, veja bem, eu quero te dizer o seguinte, o que tem de lulismo aí é o seguinte, cara. É uma autoestima que te leva a invadir, que te leva a falar grosso, que te leva até, olha que loucura, que te leva até a falar, qual presidente que fala pro STF como esse maluco fala? Você tá me entendendo? Mas isso daí, há 10, 15 anos atrás, não era possível. Isso só foi possível por causa de uma autoestima que vem desde a época do Lula, sabe? Entendi, é nesse sentido que você está falando. É, nesse sentido. Tomar cuidado, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Entendi. Eu lembro que a gente conversou sobre o lulismo selvagem na conversa anterior e a gente Foi meio... muito rápido, né? Falou muito rápido, mas eu lembro de algumas coisas que a gente falou que era meio que o lulismo selvagem era essa energia de não se contentar, de querer o que é justo pra si e não importa quem ele vai conseguir, você não vai impedir de eu ter o que é justo pra mim, entendeu? Exatamente. Era isso que a gente tinha chegado Exatamente. à conclusão. Tem Mas eu também acho que o que foi mais forte para a eleição do Bolsonaro, com certeza, assim, pelo menos do jeito que eu enxerguei tudo isso pela internet e tal, foi um sentimento anti-PT, cara. Não sei se os caras estavam meio que... Porra... Não só, tá? Não só também, eu concordo. Não só. Você tem que analisar uma porção de coisas aí. Primeiro, o núcleo duro. O núcleo duro deles, que tá com eles e tá com eles. É verdade. Bolsonaro fala, vamos pro abismo, eles vão pro abismo. Eu autorizo. É o núcleo duro. Não tem reflexão, não tem pensamento, sabe? É o núcleo duro, acabou. Né? É para esses caras que ele faz as lives deles, essas coisas todas. Né? Teve um abandono de algumas bases que o PT abandonou e que foi cooptada por esse núcleo verde-amarelo, que você não deveria dizer que é do núcleo duro, mas que pode ser revertido, porque eles estavam com Lula e foram convertidos para aquilo ali. Então, é possível uma reversão. Não é o núcleo duro. Tem o antipetismo, né? E esse antipetismo se traduz na mídia e nos grandes jornais, né? Na grande imprensa. Agora todos eles, Folha, Estadão, enfim. Mas acho que também... às vezes eu fico assim... Não é que eu estou apoiando o que ele fala para esses jornais, né? Mas eles estão comendo, eles estão recebendo o que eles, né? Eles plantaram agora, eles estão recebendo, sabe? Então, esse antipetismo, para mim, está dentro desse grande núcleo da mídia, de comunicação, que tem um poder imenso, né? Mas será que a população... E fora isso, só para terminar, claro. Fora isso, tem que ter uma parte que você tem que ver dessa questão dos fake news, que está sendo aberto um processo, né? O Bolsonaro, inclusive, foi indiciado. Foi indiciado e que teve também... Entendeu? Então, tem uma porção de coisas que não dá para você... Por exemplo, eu já vi pessoas dizerem o Bolsonaro ganhou por causa desses fake news e tal. Tá me entendendo? Não é por aí. É um conjunto de elementos que você tem que colocar na balança. Você é um dos petistas mais conscientes que eu já conversei na minha vida, cara. É verdade. Porque geralmente os caras atribuem... por exemplo, eleição do Bolsonaro. Foi qualquer merda, menos culpa minha. Né? Foi fake news, foi não sei o quê, foi qualquer coisa, menos a minha culpa. Tipo, eu tô há, sei lá, 14 anos no poder e nada que eu fiz influenciou as pessoas.
A gente tem que relativizar isso, porque, por exemplo, logo após a vitória do Bolsonaro, teve uma grande reunião na USP com os grandes intelectuais, André Singer, Marilena Chaui, Safatler, em que eles tentaram pensar o porquê da derrota, né, da esquerda, a derrocada da esquerda, né, com a vitória, logo depois da vitória do... E muitos, conscientemente, chegaram a essa conclusão que houve um abandono das bases, né, e que esse abandono foi cooptado pela direita, entendeu? Então, tem um elemento, sim, e que tem que ser revisto para não acontecer mais isso. O que é esse abandono das bases, exatamente? Assim, você está no poder e você perde aquela relação direta que você tinha com as bases, porque você está no poder, né? Então... Basicamente, você não faz o que você prometeu. Porque é o problema do poder, às vezes, sabe? Você está no poder, você ganha uma eleição. Lula ganhou uma. Lula ganhou a segunda. Dilma ganhou a terceira. Dilma ganhou a quarta. Você tá... Cria-se uma acomodação no palácio, entendeu? Que... Um sentimento de eu tinha que estar aqui mesmo e tudo que eu fizer é bom. Em política não existe isso. Se você abandona, você... Tem uma galera que cobra aqui fora, né? Vai roubar. Né? E o outro elemento também... Não é deles, né? Outro elemento, Igor, que eu falo, e eu falei, eu acho que eu falei isso da última vez, que eu falei, a gente tem que aprender muito com países como a Venezuela, né, e tal, que é o seguinte, cara... Como não fazer. Como fazer? Se você é eleito democraticamente, não pode haver um impeachment assim, não, meu amigo. Foi muito fácil, né? E aí, mais uma coisa que você vai falar que talvez um PT tradicional não falaria. A gente tem que ver, o PT é extremamente republicano, entendeu? A Dilma foi lá no Senado, respondeu. Último dia da Dilma, naquela né, fizeram aquelas perguntas no Senado, o ministro da Justiça defendendo, né, o PT, depois a Dilma respondendo foi quase um dia inteiro respondendo, passou madrugada, e ela, dignidade, é um republicanismo. Bom, não tem mais condições? Então temos que abandonar. Tá me entendendo? Quer dizer, o Bolsonaro ele reage. Ele vai na contramão dessa porra. Eu não quero dizer, evidentemente, eu não quero ter parâmetro nenhum. Esse cara não pode ter parâmetro. Mas eu quero dizer o seguinte: se você é eleito democraticamente, isso o príncipe Maquiavel já dizia. Cara, você tem que segurar o poder. Você foi eleito democraticamente. Você não pode, sabe? Abandonar o povo, né? Não, as instituições... Não, cara, você tem que resistir, cacete. Você foi eleito democraticamente? Como que... Então eu achei muito fácil. Você tá me entendendo? Eles foram lá e impeachmentaram ela e ela, talvez por esse excessivo republicanismo do PT, né? Enfim... Acabou rolando de ser impeachment. Achei muito fácil, entendeu? A Venezuela não é assim. Não vai ser assim não, meu amigo. Qual é? Ganhou as eleições, agora vem com esse lance de fraude das eleições, o impeachment, porque... Sabe? Então tem que haver uma resistência, entendeu, cara? Porque não é isso. Pô, você ganha umas eleições, sabe? Foi democraticamente eleita, como que você cria um argumento sem pé nem cabeça para produzir um impeachment, sabe? Então eu acho que quando o PT tem que pensar bem nisso, porque se ele retornar, ele tem que criar salvaguardas para resistir, caralho. Porque isso aqui, cara, isso aqui é um paiol de... Saca? Senão é muito fácil criar um argumento jurídico e que, sabe... Como seria essa Quantas vezes que o Fernando Henrique pedalou, cara? Isso aí é ridículo, né, cara? Então, com certeza o motivo para tirá-la dali foi... Político.